Boa noite, Ítalo. A gente já vai começar, tá bom? Só mais uns minutinhos e a gente já inicia. Ó, Agora são 8h55, na hora que der 9 horas, a gente inicia, tá bom? Às vezes entra mais alguém. uhum, ok. Semana passada, pessoal, a gente viu os vídeos, né, da revolta da Chibata, a revolta da vacina, a gente discutiu eles, né? E também, eu acho que a Guerra de Canudos. Hoje a gente vamos dar prosseguimento então na nosso PET, né, que é a Era Vargas. A gente vai aprender sobre a Era Vargas. Os exercícios foram respondidos por vocês, né? A gente respondeu, né? Da semana um. Da semana 1. Respondeu agora a semana 2. Beleza, Érica, valeu. Hoje a gente vai fazer um joguinho, tá? Um joguinho sobre a revolta da vacina, da chibata. Bem legal, tá? Vocês vão gostar. Pessoal, faltou apenas o contestado, tá? Um levante que aconteceu em Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio Grande do Sul. Ele pegou todos esses estados aí do Sul e São Paulo, tá bom? É uma região do contestado aí, que também é muito parecido com o a revolta de Canudos, tá bom? Então eu vou passar um vídeo para a gente ver, rapidaço, só ilustrativo mesmo do contestado, para a gente fazer os nossos exercícios. A gente vai fazer um exercício aí legal de revisão, vamos ver quem que vai acertar, quem que não vai, facílimo. E também ah, também vamos partir para a Era Vargas. Vou iniciar a apresentação aqui, vamos para a Guerra do Contestado, e aí daí a gente Como faz os contestado, venha exercícios. descobrir na Guerra dos Peludos contra
Então, bora lá. Os pelados. Contesto! Contesto! Eu sou contra o massacre do contestado. Bom, essa é daquelas histórias brasileiras trágicas e de chorar, e que o pessoal da região ainda conhece, mas do resto do Brasil muito pouco. Sul Maravilha. A gente imagina aquele lugar colonizado por alemães, por italianos, deu tudo certo, uma maravilha. Essa é a repetição da Guerra de Canudos em pleno Sul Maravilha. A região era incrível, né? É a região dos campos contestados, porque era no oeste de Santa Catarina e do Paraná, na fronteira com a Argentina, e se discutia a quem pertenceria, afinal, aquele território, né? Inclusive um território que o Brasil já tinha meio que pego ali, uma parte do Paraguai, tinha uma discussão com a fronteira na Argentina, mas a discussão mesmo era entre as províncias de Santa Catarina e do Paraná, e depois estados do Paraná e Santa Catarina. Era uma área riquíssima, enorme, de mais de 25 mil quilômetros quadrados, repleta de florestas de araucária, uma soberba floresta de araucária, intocada, virgem, e grandes campos de erva mate. Ali, essa região foi cedida para o Percival Farquhar, o dono do Brasil, aquele que já foi o Tony Ramos numa minissérie da Globo. É um cara que a gente realmente tinha que conhecer, que foi o dono do Brasil, construiu a Madeira Mamoré, era dono da Light, ajudou na construção da Avenida Central, foi dono do jornal à noite, um magnata, um mogul, um titã, que recebeu do governo a missão de construir uma ferrovia chamada Brazilian Highway. Era uma estrada que ligaria o Rio Grande do Sul ao Rio de Janeiro. E ele ganhou 15 quilômetros de um lado da linha, mais 15 quilômetros de outro lado da linha, que eram terras devolutas, terras do Estado, terras já ocupadas por uma série de camponeses e desvalidos, desigualdade entre seres humanos, para explorar a madeira. Essa exploração se deu por meio de uma companhia também dele, chamada Southern Brazil Lumber and Colonization Company. Esses caras chegaram lá, contrataram 8 mil homens para fazer a obra, e a ferrovia, em 1900 isso, em 1906 as obras foram suspensas. Era uma época que as pessoas começavam a construir ferrovias e elas não terminavam. Era uma época muito primitiva, coisa que jamais voltaria a acontecer na história do Brasil. Bom, estava criado todo o terreno fértil para eclodir, evidentemente, uma revolta, porque ficaram 8 mil homens ali, ficaram vários desvalidos e vários ex-revoltosos das revoluções da Revolução Federalista de 1893, uns bandoleiros que viviam por ali, um monte de camponês que achava que era dono daquelas terras, um monte de gente pobre perambulando, todas as terras passaram a pertencer a essa companhia. Não, estava pronto o cenário para o conflito, faltava apenas um ingrediente messiânico. Já havia tido um prelúdio, porque por essa região de 1850 a 1880 tinha sido percorrida por um místico, o monge João Maria, que tinha visões, era um ervateiro, era um curandeiro, tratava das pessoas, claro, tinha um viés monarquista e evangélico, muito similar, muito parecido com o do Antônio Conselheiro, lá nas agruras e no área do sertão da Bahia, inclusive na mesma época, anterior até, porque o João Maria esse desapareceu e ninguém sabe que fim ele levou, morreu, evidentemente, por volta de 1880. Em novembro de 1911, começa a perambular pela essa região um cara que depois se descobriria que se chamava Miguel Lucena Boaventura, que mudou de nome e passou a se chamar de Monge José Maria, meio que dando a entender que ele era uma reencarnação do monge anterior, o João Maria. Ele arregimenta um grande número de seguidores, ele começa a criar os chamados quadrados santos, porque ele descobria fontes de água, né, com aquelas varetas, né, e aí eram chamadas fontes santas. E ele cria os chamados quadrados santos. Ele faz um quadrilátero
com 4 cruzes e uma cruz no meio, e esses lugares ele santifica, são os Campos Santos. João Maria pregar salvação. E ali ele começa a pregar e a regimentar, e começa a dizer que o mundo acabaria em breve, que todos aqueles que o seguissem ressuscitariam e que a monarquia em breve retornaria. Esses caras começam a perambular em grandes bandos pela região, e os coronéis da erva mate, principalmente, chamam a força pública para conter essa inquietação, que eles previam que ia virar alguma revolta. Só que eles que provocaram a revolta, porque os caras atacaram em setembro de 1914, um general chamado Setembrino ataca um dos Campos Santos, tipo sem aviso, porque é considerado uma revolta monarquista, e já havia toda uma inquietação no Brasil, porque era o malfadado governo do Hermes da Fonseca, já tinha havido, você já viu aqui no Enem, a revolta da Chibata, já havia uma inquietação geral no Brasil inteiro quando os caras atacam esse Campo Santo com metralhadoras, inclusive, só que a metralhadora falha. Quem coordenava a tropa era um cara chamado João Gualberto. Esse João Gualberto é morto, só que também é morto, morre no conflito, o monge João Maria. Inclusive, os seus seguidores o enterram apenas com tábuas por cima, porque ele certamente iria ressuscitar, como ele havia prometido que ressuscitaria. Todos aqueles que morressem nesse confronto, em breve ressuscitariam. Ele, como todo político que faz promessas falsas, não ressuscitou. Embora os caras ficassem olhando assim, será que o monge vai ressuscitar? O monge não ressuscitou. Nessas alturas, eles já eram chamados de pelados, porque alguns deles tinham sido presos pela polícia e tiveram seus cabelos raspados, cortados. Então eles passaram a se autodenominar pelados em guerra contra os peludos. A minha vocação original é ficar a favor dos peludos e cabeludos contra os carecas. Mas nesse caso eu estou do lado dos pelados, porque os pelados eram os vitimados, os pelados eram o alvo de uma repressão absolutamente absurda. Só que ela ficou mais absurda ainda no momento em que, depois da morte do monge José Maria, 2 figuras extraordinárias assumem o comando do movimento. A menina virgem de 15 anos, Maria da Rosa, que dizem lutava num cavalo branco, com flores no cabelo e com uma espingarda também coberta de flores, e o menino Deus Joaquim. Os 2 recebiam mensagens que vinham do além, enviadas pelo próprio monge João Maria, que se comunicava com eles. E eles transmitiam as suas ordens para um exército de 20 mil caboclos e jagunços. 20 mil! Começou um conflito inacreditável entre o exército brasileiro. Eles mandaram 9 mil homens do exército brasileiro, que era 80% do efetivo do exército brasileiro. Usaram os aviões pela primeira vez na história do Brasil em uso militar. Não para atacar os caras, mas para ver por onde eles se movimentavam. Inclusive, um dos aviões caiu e o primeiro mártir aviador militar do Brasil, Ricardo Kirk, morreu nesse acontecimento. Até que, lógico, né, cara, em agosto de 1916, depois de várias batalhas, são mortos e dizimados esses jagunços e se calculam que 10 mil pessoas tenham sido mortas. 10 mil pessoas é o número que dá o Wikipedia. Eu sempre confiava, Eduardo Bueno, no seu livro Brasil, uma História, uma fonte que você pode confiar cegamente, fala em 15 mil mortos. Não se sabe, na verdade, quantas pessoas morreram. É entre 10 e 15 mil mortos, 8 mil casas foram incendiadas. O conflito só termina realmente em agosto de 1916, tendo começado em 1911, durou 5 anos em pleno Sul Maravilha, até que todas essas terras voltam a pertencer aos grandes proprietários de terra, aos coronéis da erva mate, aos coronéis da araucária, e o povo volta para o seu lugar, debaixo da terra, 7 palmos, que é a parte que vos pertence nesse latifúndio. Bom, pessoal, assistimos mais um episódio aí, então a gente viu agora a Guerra de Contestado. Agora a gente vai para o nosso jogo, tá bom? Tá todo mundo comigo? Érica, Ítalo, Andréia? Tá. Maravilha. Então vamos lá. Ó. Eu vou mandar para vocês um link, beleza? Vocês vão acessar esse link. Aí vai pedir um PIN, que é uma senha. Aí vocês vão colocar também essa senha, tá bom?
Deixa eu colocar para vocês. Então, vocês vão abrir uma aba do celular, tá bom? Uma aba do seu navegador no seu celular e vão digitar isso daqui, ó, www.kahoot.it. Ou vocês podem clicar, eu acho que clicar funciona. Depois vai pedir uma senha. Aí vocês vão colocar, chama PIN. Vocês vão colocar essa senha aqui, ó, 8908541. Tá dando certo? O Ítalo conseguiu. Professor, eu entrar onde você falou? No chat, no chat aqui do nossa aula, tá escrito assim, ó, www.kahoot.it. Aí você abre, você clica, né? E aí vai abrir uma página para você. Aí você coloca essa senha aqui, ó, 8908541. Se você estiver no celular, pode continuar na tela do jogo, tá? Não precisa voltar para a tela da aula, não. Só fica na do jogo mesmo. Professora, como é que você falou? É o char? Chat. Tá no celular. Eu tô no celular, eu vou aonde? Você consegue apresentar a tela do seu celular pra gente? Pera aí. Que daí eu te ajudo. Você vai no chat aqui do jogo, da aula, e aí vai ter um link lá. Se você conseguir apresentar, se você clicar na tela do celular, vai aparecer 3 pontinhos, mais opções. Aí você clica e tem apresentar agora. Aí tem apresentar a tela. Ah, não, professor, não tô dando conta, não. Eu tô aqui sozinho. Não Você tô tá no dando celular, não tá? conta. Tô. Dá um clique, vai em mensagens da conversa, da aula. Você tá me vendo agora, não tá? Então, eu vou lá onde você manda o link? Isso, no chat. Aí você clica no link. Pera aí.
Professor, Oi. eu consegui entrar, é para ficar lá aguardando? A Érica já vai entrar, tá bom? Tá. Se ela não conseguir, você e o Ítalo jogando, tá bom? Mas que jogo que é esse, professor? É um jogo legal. Vai aparecer umas perguntas e vocês têm que clicar na resposta que vocês acham certa, o mais rápido possível, porque daí vocês vão ganhando ponto. Meu Deus do céu. Bom, eu vou colocar aqui e a Érica, ela assiste, tá, Érica? Você assiste o jogo? Érica, tá comigo? Bom, vamos nós aqui então. A Érica, ela vai assistindo o jogo igual eu. Nós vamos assistindo. Ó, vou iniciar o jogo. Então vocês vão ver a pergunta e aí vocês vão ter que assinalar qual é a resposta correta, tá? Então vamos lá, só pra gente ver, ó. Vai estudar só as coisas que aconteceram na República. A primeira pergunta, então, ó. Quem foi o líder da Revolução dos Canudos? Tem que clicar na pergunta aí, o mais rápido possível. Muito bom, ó. Alguém respondeu João Cândido Felisberto e o outro respondeu Antônio Moreira César. Quem respondeu Antônio Moreira César acertou. Vamos ver quem que... Ó, o Ítalo acertou, a Andréia não acertou. 591, tá bom? Entenderam como é que funciona? Meu tenso. É meu tenso. É rápido, né? Vamos para mais uma aí, Andréia. Vamos que eu tenho fé em você, Andréia. Vamos nessa. Mais uma, ó. Quem sofria as agressões praticadas pela revolta da Chibata? Ó, quem assinalou marinheiros acertou. Piratas não. A revolta da Chibata foi daquele movimento que os negros sofriam as agressões, as violências, lembra? As chibatadas. Lá a gente vai ter o Almirante Negro como herói, né? Desse momento aí. Então vamos ver quem que acertou aí. O Ítalo novamente acertou. Andréia, tá tudo bem? Você tá com a gente aí? Tá escutando? Tô, professor. Maravilha. Então vamos nessa. Vamos lá. Vamos mais uma. Em que estados ocorreu a Guerra de Contestados? Olha lá, eu já falei dessa guerra. Acabamos de ver o vídeo. Ô, professor, não tô dando conta de entrar, não. É no Conexão Escola? É a Érica que tá falando? Érica? É. Não é não, Érica. Aqui na aula mesmo, é no chat mesmo. Ah, não dou conta, não. Então eu fico sem participar, tá? Não, tudo Essa bem, eu errei. Érica. Depois eu ensino você como é que entra certinho, tá bom? Faço um Tá vídeo bom. e aí te ensino, tranquilo. Obrigada. Você tá conseguindo assistir a competição aqui? Não, tô sim. Maravilha. Ó, então ninguém acertou, Acho que foi a André, será que foi? Não, ninguém acertou. Vamos para mais uma. Ah, não, 4, ó. Contra que doença o povo estava lutando quando aconteceu a revolta da vacina? Só um respondeu, ó. A varíola. Muito bom. Ó, foi o Ítalo que acertou. Andréia, querida, cadê você? Aqui, professor, morrendo de rir dos meus erros. Olha lá, vamos ver. O pódio, terceiro lugar, não tem ninguém. Segundo lugar, Andréia. Parabéns, Andréia. Ficou em segundo.
E o Ítalo em primeiro. Não sei nem como, eu fui na emoção, fui no impulso. Eu acho que tava muito rápido, não dava pra ler direito rápido, é ruim. Mas olha que legal, vocês fizeram aí o joguinho. Mano, mas foi muito rápido, eu fui literalmente no impulso. Beleza. Bom, visto então esses exercícios a gente fez bonitinho, agora vamos então à nossa aula de Era Vargas, que é totalmente diferente do que é a República Oligárquica, tá? Por quê? Porque Vargas vai romper com isso. Vai ser chamado de Revolução de 1930, beleza? Vocês vão ver agora comigo aí o início, né, da Era Vargas. Era Vargas, para quem não sabe, eu acho impossível que não saiba, foi um presidente / ditador no Brasil, tá bom? Era Vargas, ele era um político populista. Que quer dizer o quê, populista? Quer dizer que ele tenta dialogar com as vontades, né, com o que o povo quer, só para conseguir cargo, né, para conseguir a eleição e tudo mais. Ah, professor, então, pelo que você está falando aí, Vargas foi horrível. Vargas foi ruim sim, tá, gente? Foi ruim em vários pontos. Ele era autoritário, ele era violento, várias... Quem aqui conhece, já ouviu falar em Monteiro Lobato? Quem já ouviu falar aqui em Monteiro Lobato? Monteiro Lobato, Sítio do Pica-Pau, Sítio do Pica-Pau Amarelo, todo mundo já ouviu falar, Já né? escutei, já escutei e vi também. Maravilha. Ele que escreveu o Sítio do Pica-Pau Amarelo, Monteiro Lobato. Monteiro Lobato foi preso por Getúlio Vargas. Foi preso lá em São Paulo, onde inclusive essa prisão vai ser depois futuramente usada novamente na ditadura militar. Vargas, ele era muito autoritário, tá? Fechou Congresso, ele tinha um governo, né, que em 1930, que era de Washington Luiz, e ele vai lá, na Revolução de 30, ele destitui, tira o Washington Luiz do poder, ele assume o poder. Então ele enfrenta também a Revolução Constitucionalista de 1932 e também vai ser com violência, né, que ele vai lidar. Vai fechar congressos, as pessoas não podiam votar mais nos deputados, né, para presidente, ele vai ficar 15 anos no poder. Isso é todo o lado ruim do Vargas. Fora também que ele mandava pessoas que eram judeus aqui do Brasil para o Hitler lá na Alemanha, tá bom? Então, um cara bem assim. O lado bom dele é que ele fez algumas coisas boas para o trabalhador brasileiro. Ele também instituiu o voto feminino, né? Nada mérito dele, tá, gente? Isso é muito importante ser destacado. As mulheres estavam lutando por esse direito fazia anos já. Ele vai lá e oficializa o voto feminino. Ele também ele constrói o Ministério do Trabalho, que também não é um mérito dele. Por que não é um mérito dele? Porque os trabalhadores brasileiros já havia muito tempo lutando por esse direito, né? Então teve a revolução, a greve, né? A greve de 1917, que é uma greve muito forte no Brasil, dos trabalhadores exigindo novos direitos, né? Direitos e tudo mais. Então, Vargas, ele fez bastante coisa, criou várias empresas estatais, como a Petrobras, por exemplo, mas fez muita coisa ruim aí também, tá? Então vamos ponto a ponto aí. Hoje a gente não vai dar conta de falar de tudo, a gente vai falar sobre os principais pontos aqui que eu acho mais interessante. Era Vargas, então vai de 1930, tá, a 1945. Bom, vamos lá. Os períodos, né? O governo dele é tão grande, Ítalo, Érica e André, que a gente divide em 3, tá? Temos o governo provisório, que vai de 1930 a 1934. Ele vai governar por 4 anos de forma provisória. De uma forma bastante errada. Por quê? Quando ele entra no governo, ele é apoiado por vários estados brasileiros a entrar no governo, ele promete uma nova Constituição, que rompesse com a Constituição de 1889, a Constituição criada pelos militares lá, criada pela aquela República Oligárquica, né?
E o Brasil ia de mal a pior, porque, veja só, nessa república oligárquica que a gente viu, tinha a revolta da Chibata, a guerra de Contestado, a guerra de Canudos, né, várias guerras acontecendo, e a revolta da vacina, né, vários problemas acontecendo, várias regiões do Brasil sendo ruim, e os caras não saíam mais do poder. Ou era Minas, ou era São Paulo, ou era Minas, ou era São Paulo, né? A República do Café com Leite, como a gente conhece, os coronelzinhos, né? Tinham voto de cabresto. Então, era ruim pra caramba esse governo. A gente vai ter um apoio para que Vargas tome o poder e construa uma nova Constituição. Só que ele promete logo depois que ele assumisse, só que ele fica 4 anos no poder sem nenhuma Constituição. Inclusive, a gente vai ter uma guerra chamada de Revolução Constitucionalista, tentando romper com o governo Vargas, porque já fazia 2 anos já que ele não criava uma Constituição, e aí, então, eles fazem essa revolução. Então, temos o governo provisório, temos o governo constitucionalista, então, em 34 ele cria uma Constituição, e ele governa até 37. Só que em 37 ele dá um golpe, tá? Ele dá um golpe e ele se mantém no poder, falando que o Brasil podia ser invadido, podia cair na mão de pessoas inimigas do Estado, então ele continua no poder. Então ele vai de 37 até 1945, tá bom? Até 1945 ele continua no poder. Então olha só de 30 a 45 tem 15 anos. Depois disso, Vargas ele vai ser reeleito novamente, viu, gente? Ele vai ser eleito. Em 1955 ele vai ser eleito. Bom, mas esse é um papo para depois. Vamos continuar nosso Era Vargas aqui. Primeiro, então, vamos falar um pouco sobre os temas que mais caem em provas vestibulares, né? Que vocês vão ouvir bastante, que é praticamente a nossa aula que nós vamos trabalhar hoje. Porque aqui traz muito tema legal. Olha lá. Primeiro, populismo. Tá? É uma das características do governo Vargas, e é uma característica do governo que ele inaugura agora, que é o famoso populismo. O que é isso? Eu vou traduzir numa frase para vocês. O populismo o Vargas foi chamado de o rei dos pobres, pai dos pobres e mãe dos ricos. Como assim? É um governo que ele agrada a população, tá? Falando do jeito que a população quer, tal. Só que, ao mesmo tempo, ele não muda a realidade dos pobres. Ele não muda a realidade dos pobres. Ele, inclusive, melhora a realidade dos ricos, entende? Então, veja só, é um país onde o Brasil vai ter, né, no governo Vargas, um desenvolvimento industrial interessante, vai ter fortalecimento dos direitos do trabalhador, tudo isso. Então, ele vai dando direitos para o trabalhador, fazendo uma graça ou outra com ele. Enquanto isso, quem vai ficar podre de rico é o grupo rico do Brasil, né? Os ricos do Brasil. Então, veja só, nós temos, então, o populismo, que é uma característica muito comum. Falar que o povo gosta, sabe? Tentar lidar com uma demanda popular que não é o correto na política, né? Então, ele vai ser bastante populista. Bom, desenvolvimento industrial. Vamos ter uma forte intervenção do Estado na economia. O Getúlio Vargas ele vai determinar as coisas que vão ser feitas na economia do Brasil. Desenvolvimento industrial, por exemplo. Então, ele vai criar um monte de empresas estatais, tá? É ele que cria um monte de empresas estatais. Então, empresa de energia, Petrobras, né? Várias e várias Correios, né? Várias empresas vão ser criadas no governo Vargas para o Estado controlar essa economia. Outra coisa é o petróleo é nosso, a campanha Petróleo é Nosso, né? Porque o Brasil vai descobrir petróleo, vai perfurar petróleo, vai gerar energia, produzir petróleo. Claro que não vai ser uma quantidade muito pequena até aquele momento, mas para tentativa de uma autonomia energética. Para quê? Para não ficar dependendo do petróleo dos Estados Unidos e de outros países. Então, o Brasil está tentando aí ter uma autonomia energética, que é muito importante nesse período. Corrupção, né? Um tema atual com o presente. Por quê? Porque nós vamos ter várias empresas estatais, né, que vão ser lideradas por pessoas corruptas, né?
então que vão desviar dinheiro, que vão gerar um monte de transtorno aí e vão aumentar a sua riqueza, né? Então, bastante atual esse tema. Por quê? Porque a Petrobras, né, um tempo atrás, né, alguns anos aí, foi pega também em um esquema de corrupção, né, na Lava Jato, né? E aí nós percebemos a nossa herança corrupta, aonde que está já trabalhando aí. Desde Vargas já existia corrupção nas empresas estatais. É claro que não é culpa da empresa, é de quem lidera as empresas, de quem manipula essas empresas. Em vários países do mundo, a gente tem empresas estatais funcionando e funcionando bem pra caramba. O problema é que no Brasil, algumas pessoas utilizam da empresa estatal para proveito próprio. Bom, leis trabalhistas, outra coisa muito importante, é um dos temas importantes também do período Vargas, né? Que é a construção das leis trabalhistas e do Ministério do Trabalho. O que é genial, tá, gente? É uma qualidade muito grande aí do governo dele criar o Ministério do Trabalho, tá? Por quê? Porque o Ministério do Trabalho, né, a Justiça do Trabalho, vai acelerar os processos trabalhistas. Então, a justiça mais rápida que nós temos no Brasil hoje é a do trabalho, exceto alguns casos, né, alguns processos aí que demoram mais do que 2, 3, 4 anos para resolver. Mas dependendo dos casos, né, a justiça trabalhista ela é muito ágil, porque ela é separada, ela é diferente, ela é individualizada e restante do outro. Os outros eram tudo juntos, né? Então tem uma mistura muito grande nesse período aí de vários processos. Então demorava muito para acontecer um processo jurídico. O trabalhista não, foi separado e foi formado único, então era muito mais rápido, muito mais ágil a justiça trabalhista aí. Educação, pessoal, uma educação pública. Veja só o tanto que é importante essa parte. Não existia, de fato, uma educação pública e de qualidade no Brasil. Claro que de qualidade vai demorar um pouco, mas vai nascer uma educação pública de qualidade no Brasil, onde o dever do Estado garantir a educação do seu povo. Então, com Vargas, isso se torna muito, muito importante. Porém, olha o problema. Vargas vai usar a escola pública como instrumento de controle e propaganda ideológica. Como assim? Sabe os livros didáticos? Vocês lembram dos livros didáticos? Lembro. Maravilha. Os livros didáticos vinham com propaganda do governo Vargas, com a foto estampada dele, né? Sabe esse negócio quando vocês vão no prédio público, vocês veem a foto do prefeito? Então, ele que criou isso. Ele que inventou essas coisas. Essa coisa de colocar a foto de quem é o chefe do Estado, chefe no executivo naquele lugar. Então, olha só, na prefeitura, você encontra, se você entrar na prefeitura, né, na biblioteca municipal, você entra lá, você vai ver a foto da prefeita. Na gestão anterior, você encontrar do Paulo Pial, de colocar o rosto, né, meio que propaganda de quem que é o chefe ali do executivo. Mas o Vargas fez isso de um jeito muito grande. Por quê? O que vai acontecer nesse período? Nós temos a ascensão da rádio. A rádio era o principal instrumento de informação e entretenimento nesse período. As pessoas escutavam rádio pra caramba. Sabe aquele programa que ninguém escuta, mas todo mundo já ouviu falar, que é A Voz do Brasil? Então, Vargas que criou isso daí. Ele criou a Voz do Brasil para ele mesmo falar, né, noticiar, né, ele falava, cara, Ítalo, Érica, Andréia, ele falava na rádio com a população brasileira. Cara, isso é genial. Isso nunca tinha acontecido na história. Por quê? Porque os presidentes do Brasil era tudo um bando de cafeicultor rico do caramba, que não estava nem aí para a população pobre. Vargas, ele fala diretamente com o povo no programa Voz do Brasil. Além de falar do que ele estava fazendo, das coisas que estavam acontecendo. Isso dava uma impressão ao povo brasileiro de que ele era muito amigão, sabe? De que ele era muito gente boa, pessoa muito legal, que estava defendendo de fato as pessoas ali. E até hoje, cara, você encontra pessoas, né, que tem quadro do Vargas em casa e que também, assim, que adoram o Vargas. Inclusive, esse mês,
que entrou, acho que foi esse mês. Eu dei uma aula e eu falei que o Vargas ele foi autoritário, que ele fechou o Congresso, que ele foi ditador por 15 anos, tal. Uma mãe de um aluno achou ruim, cara. Como que assim? Nunca vi ninguém falar mal do Vargas. Ela falou isso. Eu falei, você tá precisando sair um pouco de casa, né, querida? Mas veja só, as pessoas idolatram ainda Vargas. Até hoje se encontram pessoas idolatrando Vargas, tá? Mas, como eu disse para vocês, o governo, os primeiros 15 anos de governo dele, tem muito mais questões parecidas com o governo de Mussolini, né, fascista na Itália, e de Adolf Hitler na Alemanha, regime nazista, do que com os americanos, que é uma democracia, por exemplo, entende? Eles tinham muito mais em comum. Inclusive, a Carta de Direitos do Trabalhador no Brasil é inspirada na Carta da Lavoura, na Itália fascista de Mussolini, para vocês terem uma noção do tanto que é assim, muito próximo de governos autoritários e violentos, como foi. Bom, então ele vai usar muita propaganda a seu favor, coisa que Hitler e Mussolini faziam muito bem também, usando a rádio a seu favor. Ele vai criar, galera, a justiça eleitoral também, olha que legal. A justiça eleitoral vai ser criada por Vargas. É um governo que vai criar a justiça eleitoral para quê? Para cuidar das eleições, especificamente das eleições. Para não haver mais, assim, não haver, né, entre aspas, não haver mais falcatrua nas eleições. Então, é uma justiça que vai julgar crimes eleitorais, né? Vai julgar a entrega de santins e boca de urna, essas coisas que existem hoje, né? Por exemplo, temos um vereador, vocês conhecem o vereador China? Já ouviram falar? Meu vizinho. Meu vizinho. O Érica, ele foi preso, não foi? No dia da eleição do ano passado, não foi? Foi. Foi, porque ele foi pego fazendo boca de urna. Ele foi pego fazendo boca de urna. E esse é crime Meu marido eleitoral. fala que ele é pilantra. Eita, não tá errado não. Então, veja só, temos isso é crime, foi julgado, então, pela Justiça Eleitoral. Quer dizer, crime, acho que passa de punição, prisão e tal. E é normal, inclusive, toda eleição ele vai meio que preso no dia da eleição, fazendo boca de urna. E acabou ganhando, né? E acabou ganhando. Isso é o mais incrível. É o mais incrível, o cara acabou ganhando. Bom, então veja só, a justiça eleitoral serve para isso, para julgar crimes eleitorais. Propaganda de Estado, né? Então ele vai fazer muito, e ele vai usar um negócio chamado, que ele vai criar, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, onde ele vai ter um departamento específico para fazer propaganda para o Estado brasileiro, para o governo dele, tá? Então, bastante propagandista, né, que vai ser populista isso também, fazer propaganda do seu próprio governo hoje, inclusive, é crime, tá? Não pode. O presidente não pode fazer propaganda do próprio governo, falando bem, nós somos bons, tudo mais. Ele pode anunciar, utilizar a propaganda para anunciar programas que ele está fazendo, mas não pode enaltecer a figura dele, não pode, nem aparecer a imagem dele, tá? Porque senão você está ligando propaganda à imagem do presidente, isso está errado. Mas Vargas fazia muito isso. Bom, galera, vamos então aqui ao governo provisório. Vamos falar só do governo provisório e a gente encerra a nossa aula de hoje, porque eu acho que já vai dar um tempo bom aqui. Bom, criação de ministérios, né? Ele vai criar o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde. Não existia esses ministérios, tá? Vargas, do mesmo ponto que a gente fala assim, o governo dele foi horrível, né? De ponto de vista assim, social, civil, né? Tirando direitos das pessoas, autoritário. Do ponto de vista social, ele foi fenomenal. Por quê? Não existia um ministério para pensar a educação no Brasil. Agora existe. Não existia um ministério para pensar a saúde do povo brasileiro. Agora existe. Não existia um ministério do trabalho. Agora existe, porque ele criou. Então, veja só, é contraditório o governo dele. Não dá para dizer, não dá para chamar ele de herói, mas também não dá para chamar o cara de, tipo, horrível,
né, de vários pontos. Então a gente tem um personagem bem contraditório da história do Brasil. Ele também vai escrever, né, galera, criar aí o Código Eleitoral, tá? Que vai dar o quê? Um voto secreto, que vai mudar o voto, porque antes ele era aberto, a pessoa tinha que falar, agora não. No governo provisório dele, ele já muda, escreve o Código Eleitoral, muda o Código Eleitoral e o voto se torna secreto. Ou seja, vai ser numa cédula onde as pessoas vão votar. E agora, em 32, o voto feminino pôde acontecer. Isso é muito interessante, né? Como eu já disse, é uma luta das mulheres para tentar votar, né? Nesse período, antes até dele. Então, é uma luta feminina, tá? Não é um mérito do Vargas. Vargas era bonzinho, ele não era machista, então ele queria que as mulheres votassem. Nada disso. Era uma pressão social que estava sofrendo e que ele cede e coloca o voto feminino em prática. Só que temos um problema. Esse voto feminino não é universal, ou seja, não é para todas as mulheres. Era apenas para as mulheres casadas, tá? Que tinha inclusive um cargo no Estado, ou seja, que era concursada, era funcionária pública. Então, funcionária pública que era casada, que tinha autorização para votar, ela votava, beleza? Só em 1946 que a mulher vai ter o voto universal, que é o sufrágio universal feminino, que é o voto feminino para todas as mulheres, tá? Só aí. Antes disso, não tinha. Bom, lembra que eu falei para vocês que Vargas entrou no governo, tirando Washington Luiz e prometendo escrever uma nova Constituição para melhorar o país? E ele não fez isso? Bom, São Paulo, o Estado de São Paulo, faz a Revolução Constitucionalista em contramão a essa não decisão do Vargas de fazer as coisas. Então, o que eles fizeram? O Estado de São Paulo fez? Bravíssimos, né? Putos da vida com o Vargas de ele não ter criado o voto... não ter criado a Constituição e de ter colocado como governador do Estado um intervencionista do grupo dele, eles não gostaram. O que eles fazem? Eles vão lá e fazem uma revolução. Uma revolução que atinge chega até em Uberaba, viu? Quem já passou por aquela ponte que liga Igarapava a Delta? Quem já passou? Eu já passei por lá. Eu já passei muito Tem por lá. marca de tiro lá, não tem? Tem. Nossa, tem um monte. É da Revolução Constitucionalista. Essa revolução ela chegou até o estado de Minas Gerais, fez uma barricada aqui no estado de Minas Gerais, né, o exército lutando contra a Revolução Constitucionalista, contra o exército do estado de São Paulo. Foi fortemente reprimido, tá? O exército do Brasil, né, usou toda a sua arma, todos os seus equipamentos aí para lutar contra os paulistas, e os paulistas acabaram perdendo essa revolução aí. Mas até hoje tem avenidas em São Paulo com o nome e com referente à Revolução Constitucionalista. Acho que é 13 de maio. Revolução Constitucionalista. Deixa eu ver. Acho que é 13 de maio mesmo. Não, é 9 de julho, sabe? Tem uma avenida enorme lá em São Paulo que chama 9 de julho. E é referente à Revolução Constitucionalista. Inclusive, até hoje no estado de São Paulo é feriado 9 de julho. Tá? 9 de julho é feriado por conta da Revolução Constitucionalista de 1932. Bom, só mais um slidezinho para terminar então. Deixa eu ver. Governo Constitucionalista. Bom, esse governo aqui eu vou ter que deixar para outro dia, porque ele é muito maior, muito mais complexo. Eu preciso dar a aula dele especificamente, tá bom? Por hoje, então, eu vou ficar por aqui. Nós discutimos bastante coisa, vimos o vídeo, então. Fizemos exercícios e também vimos o início da Era Vargas, tá bom? Uhum. Sobre o que a gente viu, pessoal, Érica, Ítalo, Andréia, alguma dúvida até agora? Vocês acharam estranho eu falar mal do Vargas? Não? Não, até que foi tranquilo. Não, tranquilo. Então tá bom, é porque o Vargas realmente ele foi uma figura extremamente contraditória. Fez várias coisas boas para o Brasil, que eu acho, inclusive, né, Petrobras, criar várias empresas estatais, voto feminino, voto do direito do trabalhador,
só que ao mesmo tempo o cara foi um general no comando, né? Então, assim, foi bastante complicado aí. Eu vou fazer a chamada aqui rapidinho no meu programinha e aí vocês já estão liberados. Tem atividade depois? Vai ter quando eu terminar o Vargas. Quando eu terminar o Vargas, a gente faz essa atividade aí, tá bom? E fazemos então juntos. Tá. Essa é da semana 2, né? Que nós estamos participando agora, né? Hugo? Exato, isso mesmo. Vocês são o primeiro EJA, né? Primeiro EJA. Isso. Maravilha. Pronto. Fiz a chamada, pessoal. Fiquem à vontade, então, para curtir esse finalzinho de segunda aí. Boa noite, então, professor. Boa Fique com noite. Deus. Boa noite, Ato. Boa noite, Érica. André, até mais. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Boa noite. Tchau, tchau.